Fala, doutores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Direito e Carreira. Nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode adquirir a experiência jurídica exigida para cargos como juiz, promotor, procurador, defensor, dentre outros, tá? Mas a primeira coisa, antes de pensar na experiência jurídica, é definir para qual carreira você quer construir essa experiência. Isso faz uma diferença tremenda. Então vem comigo entender bem tudo isso. Então vamos lá, vamos passar a ver agora como é que eu posso adquirir a minha experiência jurídica, tá? E eu vou provar para vocês que a mais importante decisão que você tem que tomar enquanto está na faculdade de Direito é a escolha da sua carreira. Esse que eu vou apresentar para vocês é um dos maiores argumentos para você decidir primeiro a sua carreira para depois seguir para as outras decisões, ok? Eu vou provar isso agora para você. Muito bem. Eu quero adquirir a minha experiência jurídica para ocupar aqueles cargos sobre os quais já falamos. Depende da sua condição. Imagine que você é estudante. Então, se você é estudante, você tem um caminho. Esse caminho que eu vou apresentar para você agora é uma dica de ouro. Pegue essa dica e use. Você vai ver como isso vai ajudar você. Se você é estudante, como é que você pode adquirir sua experiência jurídica? Primeiro, ou inicialmente, fazendo estágios em algumas instituições por pelo menos 2 anos. Esse é o grande segredo. Essa é a saída para você que não quer perder tempo depois da faculdade. Você já quer adquirir sua experiência jurídica dentro da faculdade. Mas como é que eu faço isso? Fazendo estágios em algumas instituições. Por exemplo, qual a primeira instituição aqui? Você pode fazer aqui na Advocacia da União. Sabiam disso? A Advocacia da União recebe estagiários e se você permanecer no estágio por 2 anos, ela vai computar esses 2 anos de estágio como experiência jurídica, para que você, na hora que for concorrer ao cargo de advogado da União, já tenha esse requisito preenchido. Perfeito? Então veja, se você decide sua carreira e a sua carreira é a Advocacia da União, você será advogado da União, seu estágio já pode ser feito lá. Porque de uma vez só você ganha 2 elementos. Primeiro, sua experiência jurídica, ok? E 2, pontos no concurso. Você só sai ganhando se você fizer o seu estágio de 2 anos na Advocacia da União, se você quiser ser advogado da União, naturalmente. Supondo que você não queira ser advogado da União, você pode ter outro caminho. Você vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional, ok? Também é outra instituição que exige experiência jurídica de 2 anos e acolhe aqueles candidatos que fizeram estágio dentro da Procuradoria. Então, se você escolhe a sua profissão, eu quero ser procurador da Fazenda, e faz o estágio na própria instituição, você já adquiriu a sua experiência jurídica, não precisa fazer outra coisa, tá? Terceira opção, você pode fazer na Procuradoria Federal. Existem cargos ainda de procurador federal que normalmente se localizam nas autarquias ou na administração indireta de forma geral. Do mesmo modo, se você faz um estágio de 2 anos na Procuradoria Federal, na administração indireta, por exemplo, o que vai acontecer com você? Você vai ter o seu estágio, vai ter a sua experiência jurídica e pode contar pontos durante o concurso. Você só tem a ganhar, é uma dica de ouro. Quarta carreira que você pode fazer isso, sem problema nenhum. Uma das mais desejadas do Brasil, Defensoria da União. Olha aí que massa. Se você faz 2 anos de estágio dentro da Defensoria, você está adquirindo ao mesmo tempo a experiência jurídica que lá no futuro, no concurso, vai ser exigido de você. Aí você não precisa apresentar outra coisa, somente a certificação de que fez o estágio dentro da própria Procuradoria. Não é? Que massa. Mas vamos lá. Eu não sou mais estudante. Eu já passei dessa fase, eu me formei, mas eu não tenho ainda experiência jurídica. Qual é o caminho que eu posso seguir? Aí eu vou dar outra ideia para você. Então, se você é formado
Aí deixa eu dizer para você, você tem algumas opções, mas a melhor, na minha opinião, a melhor é você tentar a advocacia. Por duas razões, tá? Porque a advocacia é o melhor caminho para quem já é formado. Primeiro, porque a forma de ingresso, o exame de ordem, é diferente de concursos públicos. Não há concorrência, o que há é uma pontuação mínima. Outra coisa, os concursos exigirão algumas fases, ok? A advocacia são duas fases, uma fase objetiva com provas, né, de questões de múltipla escolha e uma prova subjetiva, prática profissional, onde você vai fazer o quê? Você vai fazer uma peça processual dentro da área que você escolher na hora da inscrição, responder algumas questões. Atingida a nota mínima, você está aprovado no exame de ordem, recebe o certificado e já pega a sua licença para advogar. E aí a segunda vantagem da advocacia é que você não precisa montar um escritório para adquirir sua prática como advogado. Por quê? Porque a lei vai exigir, as leis das carreiras que exigem experiência jurídica vão dizer que você precisa apenas, como advogado, praticar por ano 5 atos privativos do advogado. Não são 5 causas. E nem precisam acompanhar até o final. Você precisa praticar por ano 5 atos processuais. O que é que você pode fazer? Se associar a um colega que já é advogado e nos processos, quem sabe, desse colega e dos que você ingressarem também, você pratica alguns atos por ano. Então você faz algumas audiências, você peticiona algumas vezes e tudo isso vai sendo registrado nos sistemas. E em algum momento você vai receber uma certidão de que você tem prática jurídica como advogado, entende? Então nem um escritório você vai precisar montar. Então é uma boa, aliás, é a melhor saída para quem é formado e quer adquirir a sua experiência jurídica para concorrer àqueles cargos que vão exigir isso, tá? Segunda saída é você assumir qualquer espécie de cargo, emprego ou função que exija o conhecimento jurídico como matéria preponderante para o seu exercício, ok? Então nem precisa ser um cargo privativo do bacharel em Direito. Por exemplo, o que é um cargo privativo do bacharel em Direito seria, por exemplo, analista dos tribunais. Não exige experiência jurídica. Assumiu o cargo, passou ali 3 anos ou 2 anos, você já tem experiência jurídica. Se você assumir um emprego de advogado, por exemplo, também, ou se você exercer uma função que exige isso, por exemplo, você entra como técnico judiciário, mas acaba assumindo a direção de uma seção judiciária, de uma vara, e desta forma você está usando preponderantemente seu conhecimento jurídico para exercer aquela função. Desta forma, de forma circunstanciada, vão apresentar uma certificação, um termo circunstanciado dizendo quais as funções que você usava para que a banca analise e acolha como experiência jurídica. É uma possibilidade também, tá? E aí, quem sabe, provavelmente o cargo mais adequado seria já o de analista judiciário dos tribunais, porque aí é um cargo privativo do bacharel em Direito ou qualquer outro que tenha essa exigência, tá? Você tem uma terceira saída também, se você desejar. É exercer a função ou cargo de conciliador ou mediador, certo? Se você exerce cargos, que em alguns lugares são cargos ou funções de conciliador e mediador por um ano, desde que sua carga horária seja de 16 horas semanais, você terá computado a sua experiência jurídica, entende? Você também terá essa oportunidade, se você conseguir, é um caminho que você tem por aí. A quarta e última, eu não vou me estender mais, para você adquirir experiência jurídica, aí você pode fazê-lo de forma parcial. Como é que eu faço isso? Fazendo uma pós-graduação. A pós-graduação ela pode ser feita através da especialização, do mestrado e do doutorado. O que significa isso? Se você faz especialização, alguns concursos vão contar 1 ano de experiência jurídica. Então você terá também que ter 2 anos em outras atividades
dessas que eu falei, tá? Se você faz o mestrado, você tem 2 anos de experiência jurídica, reduzindo, portanto, a experiência jurídica de outras formas, certo? E se você faz o doutorado, aí você já tem os 3 anos de experiência, ninguém vai nem contestar todo o conhecimento que você adquiriu no doutorado, e aí a sua experiência jurídica já está garantida, ok? Então, essas são as possíveis saídas. Se você é estudante, faça estágio naquelas instituições. Se você é formado, começa pela advocacia, é o melhor caminho. Ou, se for mais fácil, mais cômodo, mais interessante para você, você assume um cargo, um emprego, uma função, porque às vezes você consegue isso, desde que seja com o exercício preponderantemente do conhecimento jurídico, que vai ser certificado depois, tá? Você pode se cadastrar, você pode se submeter à seleção de conciliador e mediador, a depender do como os tribunais têm feito isso ao longo de todo o Brasil, e aí você também adquire parte, né? Ou em um ano só, melhor dizendo, você já consegue a sua experiência jurídica, ou a pós-graduação, a depender da pós-graduação que você fizer, você vai ter parcialmente ou totalmente a sua experiência jurídica concluída. Espero que você tenha gostado dessas dicas, tá bom? Um grande abraço. E aí, doutores, se você gostou dessas dicas, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse tema e sobre quais temas você deseja que eu produza ainda mais vídeos, tá bom? A gente se vê. Um abraço.